Olá, boa noite. Que bom que você está conosco através da internet para mais um culto de quarta-feira. Que Deus possa abençoar você e o seu lar. Peço agora que você feche os olhos e vamos conversar com Deus. Grandioso Deus, querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tocou o nosso coração e estamos aqui no meio da semana te buscando, te adorando através desse culto. Esteja com cada um que está nos assistindo, que o Teu Santo Espírito possa nos dar sabedoria e entendimento. Obrigado, é que oramos por Jesus. Amém. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu, do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiou no bem, um sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Boa noite a todos. Este é um momento muito especial, que é o momento em que vamos elevar as nossas súplicas e as nossas petições a Deus. Saibam que Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe os nossos pedidos, Ele sabe das necessidades que não conhecemos, que nós temos. Ele já contou até o fio das nossas cabeças. Mas então eu pergunto para vocês, se Deus é onisciente, por que é então que eu preciso fazer oração? Por que eu preciso perder tempo me ajoelhando, contando cada necessidade que eu tenho, dizendo que tem uma pessoa que está doente, dizendo que eu estou doente? Por que é que eu preciso perder tempo com isso, se Deus sabe muito melhor do que eu? Se você acha que você não deveria se fazer essa pergunta, eu digo que sim, você deveria se fazer, para que você entenda qual que é o motivo da oração. Realmente faz pouco sentido você precisar dizer para um ser que criou todo o universo quais são as suas necessidades. Então, por que é que Deus pede que nós façamos os nossos pedidos? Em Mateus 7, verso 7 diz o seguinte: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abri-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que porventura um filho lhe pede pão e lhe dará pedra? Essa foi a orientação do próprio Deus. Ainda que Ele saiba do que precisamos, nós precisamos pedir. Se você acha que eu vou conseguir responder precisamente a pergunta que eu fiz,
porque realmente eu preciso de fazer isso? Eu não sei responder completamente, mas eu sei te dizer que foi a ordem de Deus, que possamos pedir, que possamos apresentar a nossa súplica, porque provavelmente o pedido e a súplica vai transformar o seu coração, o coração do que pede, e não convencer a Deus daquilo que Ele precisa fazer. Ou você acha que nós estamos que pedir muito porque temos que mudar a opinião de Deus a respeito do seu pedido. Ou você acha que talvez Deus esteja tão ocupado que se você pedir bastante, Ele pode colocar você nas prioridades dEle, e de repente você passa na frente na lista. Será que esse é o motivo de que Ele pede para que nós façamos a oração, uma vez que Ele já conhece todas as coisas? A resposta é não. Nós precisamos mudar durante o pedido de oração. Eu lembro de uma experiência onde a minha filha, já aí por volta dos 4, 5 anos de idade, decidiu que se tornaria uma pianista. E fez o pedido dela: papai, eu quero um piano porque eu gostaria de ser uma pianista. Aquilo me encheu de orgulho, me encheu de vontade de presenteá-la com o piano. Porém, nós moramos numa casa muito grande, e eu pensei, se ela ganhar esse piano e não tocar o piano, e se ela comprar e se nós comprarmos esse piano para ela, e esse piano não for ajudar, ela não gostar? Então, com toda a vontade de pai de querer presentear a minha filha com um piano para que ela possa se tornar uma pianista, eu optei por não dar o piano para ela naquele momento. E sim, optei por colocá-la na aula de música, a fim de que ela pudesse realmente provar esse gosto dela pela música, né? Para que ela realmente pudesse me mostrar que o piano seria uma coisa boa para ela. E o meu sogro até ficou um pouco chateado comigo, que ele queria dar o piano de qualquer maneira, e eu falei, olha, eu também quero dar o piano, mas eu quero um tempo, eu quero ter certeza que essa moça vai se interessar por isso. E foi o que aconteceu. Depois de um ano de estudos de música, ela ganhou o piano, porque realmente ela me mostrou que o pedido dela não era um pedido transitório, era um pedido que realmente precisava de um piano para ela se aprimorar. E hoje ela tem esse piano. Muitas vezes Deus faz isso conosco. Ele pede para que nós façamos os nossos pedidos, nossos agradecimentos, não para convencê-lo de alguma coisa, porque Ele já queria lhe dar a bênção há muito tempo, mas para preparar você para receber as bênçãos. Vamos à luta, então? Eu queria dar 30 segundos para cada um apresentar suas súplicas a Deus, e logo em sequência eu vou fazer uma breve oração. Eu vou me ajoelhar aqui, você na sua casa, de onde você estiver, você pode se ajoelhar. Querido Pai que estás nos céus, apresentamos nossas necessidades para Ti. Tu sabes o que nós precisamos, mas nós estamos perante o Teu altar, perante o Teu trono, humildemente como pecadores, sabendo da Tua vontade de nos abençoar, mas que possamos mudar o nosso propósito, que nosso propósito seja firme ao Teu lado, que Tu possas modificar o nosso coração, ajudar-nos a ser cristãos como Tu espera que sejamos, e que possamos nos ver em breve. Colocamos todos os pedidos, todos os agradecimentos aqui feitos no Teu altar, para que Tu possas, no momento certo, na melhor situação, atendê-los conforme a Tua santa sabedoria. Confiamos na Tua sabedoria e no Teu desejo de nos ajudar. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes confiar em mim.
verdadeiro adorador, a minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero Te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero Te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Boa noite, meus irmãos. Nós chegamos em mais uma quarta-feira, mais um momento em que nós podemos estar aqui reunidos, ouvindo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque você está aqui nessa noite, porque você decidiu parar um pouquinho aí do seu tempo, das suas atividades corriqueiras do dia a dia
e decidir aí ficar na frente da tela do computador, do televisor, do celular, para juntos estudar a palavra de Deus. Eu fico muito feliz por isso e Deus também. Meu querido, eu convido a você a abrir a Bíblia no livro de 1 Pedro. Nós estudamos já alguns chamados, o chamado de Jeremias na primeira quarta-feira desse mês, o chamado de Moisés, e hoje nós vamos estudar o chamado de um discípulo de Jesus, alguém que foi uma testemunha ocular do ministério de Cristo aqui nessa terra, o chamado discípulo Pedro. E para nós começarmos o estudo dessa noite, eu convido a abrir a Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo 3. É muito conhecido esses versos e você sabe até decorar. Mas abra sua Bíblia aí. Enquanto isso, quero fazer a pergunta a você: como que está sendo a sua semana? Você está bem? Você está bem? Você passou por alguma aprovação essa semana? Querido, Deus quer te dar a vitória. Deus quer te dar o descanso. Descanse nele. Tenha a paz nele. Todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Se Jesus tem fortalecido você, você vai conseguir passar pelas tribulações. Querido, se apegue nele, se apegue na palavra. Se você tem vivido tribulações, por favor, confie em Deus. Se você tem vivido alegrias, agradeça ao Senhor, seja grato. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui com a palavra aberta. Nós queremos mais uma vez ouvir a Tua voz. Mais uma vez queremos estudar a vida de um discípulo, de um herói da fé, que é alguém que venceu, alguém que também foi derrotado, mas que no final da sua vida se arrependeu e foi um grande homem de Deus. Queremos, ó Deus, aplicar as coisas boas desse homem na nossa vida, o discípulo Pedro. Por favor, transforma a nossa vida, perdoa os nossos pecados, esteja com cada irmão aqui, dá a vitória, dá o perdão dos pecados e, por favor, ó Pai, salva cada um para o seu reino. Mais uma vez, te agradecemos e te pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de nós lermos esse verso, eu quero contextualizar você. Pedro, ele foi chamado por Jesus. Ele era um pescador e Jesus, em certa ocasião, chama ele ali. Ele estava no seu barquinho e Jesus diz: Pedro, você aceita de fato ser chamado por mim, viver o ministério, viver para aprender comigo, em outras palavras? E aí Pedro pensou assim: não, peraí, eu acho que eu não vou. Com certeza não. Pedro aceitou e prontamente se colocou aos pés de Jesus. Prontamente seguiu Jesus. E a gente sabe que esse discipulado existiu durante 3 anos e meio ali na vida de Pedro, dos demais discípulos. Pedro, de fato, ele viu Jesus indo para a cruz. Pedro, ele viu os milagres de Jesus. Pedro viveu, de fato, com o Mestre. Pedro viu as maravilhas que eu e você, quem sabe, nunca vamos ter a oportunidade de ver. Ele viu Jesus ressuscitando mortos. Ele viu Jesus curando aleijados. E, mesmo assim, ele não teve o coração convertido, mas ele era convencido que aquele homem era o Filho de Deus. Muitas vezes eu e você somos assim também. Nós aceitamos o chamado de Jesus, nós o seguimos, mas a gente não crê de fato, a gente não vive, a gente não é convertido de fato para entender que aquele homem ali é o que pode mudar a nossa vida. E é por causa dele que a gente deve viver aqui nessa terra. É viver ele, é viver ele. E Pedro não entendia isso, ele achava que ele só estava sendo privilegiado por saber que aquele homem era o Cristo, era o Salvador do mundo, mas ele não era convertido, era convencido. A palavra de Deus diz isso lá nos Evangelhos. E aí o tempo foi passando, e Jesus foi cumprindo todas as profecias que ele veio cumprir, e Jesus finalmente foi para a cruz do Calvário, crucificado, morreu, ressuscitou, e hoje Jesus vive lá no céu. Mas Pedro, ele foi parte exclusiva ali de um chamado de Deus, de uma misericórdia de Deus, diretamente.
foi quando, naquela última quinta-feira, Jesus reúne os discípulos, ele faz a ceia, a tão conhecida ceia do Senhor. E ele lava os pés dos discípulos. E ali ele começa a falar o que há de acontecer, o que haveria de acontecer. E diante daquilo, Jesus diz que existe um traidor no meio deles. E naquele instante, Pedro bate no peito e diz: Senhor, eu vou até a cruz por ti. Quem é esse traidor? Eu não sou esse traidor. Quem que é esse traidor? E aí Jesus disse: Pedro, cala-te, se acalma aí, peraí, calma, não seja prepotente. Antes que o galo cante, você me negarás 3 vezes essa madrugada. E Pedro se escondeu: jamais, Senhor, eu farei isso. E a gente sabe que Jesus foi levado prisioneiro. E pela manhã, pela madrugada, as pessoas estão ali assistindo Jesus sendo escarnecido, sendo julgado. E Pedro está ali entre a multidão. E alguns reconhecem Pedro, e durante 3 vezes ele nega Jesus. Aquele homem que disse que até a cruz por Cristo ele nega Jesus. Veja bem, Pedro, ele aceitou o chamado, ele andou com Cristo, ele viu as maravilhas que Cristo fez, ele andou sobre as águas, mas o seu coração não era convertido, era convencido. Eu posso estar falando para alguém que é como Pedro, alguém que é convencido, que não se converteu de verdade, e eu digo que eu já vivi isso na minha vida. Mas hoje, nessa noite, eu quero que, na verdade o Espírito Santo quer que seja um marco na sua vida. Deus quer marcar a sua vida de uma vez por todas. Você precisa se converter de verdade. E o Senhor disse: Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. E então Jesus é crucificado, e Jesus aparece aos seus discípulos, depois ressuscita e aparece aos seus discípulos, e finalmente ascende aos céus. Os discípulos ficam aqui na terra, e a gente vê o livro de Atos ali, contando sobre as grandes maravilhas que Pedro realizou. Em um só sermão, converteu a 3.000 pessoas. Eu volto a dizer, eu não conheço ninguém que já fez isso. Olha só, converter 3.000 pessoas em um só sermão. Não é fraco, né? Pedro foi esse homem. De fato, ele se converteu de verdade, ele viveu Jesus. E estudando a biografia da história de Pedro, nós vemos que Pedro ele morreu em prol do Evangelho, de cabeça para baixo. Só que os discípulos pregavam sobre a volta de Jesus naquela época, e as pessoas, alguns ali, não acreditavam. Então, Pedro escreve as 2 epístolas, a primeira epístola de Pedro e a segunda epístola. E no verso 3, no capítulo 3, no verso 9, a palavra de Deus diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, naquela época, há pouco tempo que Jesus tinha ascendido aos céus, as pessoas já diziam que Jesus era tardio em vir. Naquela época, os discípulos já pregavam sobre a volta de Jesus. E eu quero dizer a você que já passou mais de 2000 anos e Jesus ainda não voltou. E eu quero fortalecer essa ideia a você. Não é você que espera Jesus há 50 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, a idade que você tiver, não é você que espera Jesus. É Jesus que te espera há mais de 2000 anos. Ele está ansioso para voltar, ele quer voltar para te buscar logo. Mas ainda tem filhos dele que precisam de verdade se converter, são convencidos já que ele é o Cristo, que ele pode salvar, mas precisam se converter de verdade. Quem sabe você e eu estamos inseridos nesse grupo, mas Deus dá uma oportunidade para mim e para você. Ele quer salvar você e eu, e ali ele retarda a sua promessa. Ele não retarda a sua promessa, ele é longânimo. Ele é longânimo. E Pedro esclarece isso às pessoas da sua época. Porém, lá no verso 10 ele diz assim: virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra, as obras que nela existem, serão atingidas. Querido irmão,
o dia do Senhor virá como um ladrão. Você estando preparado ou não, Jesus Cristo virá. Você aceitando ou não, Ele virá. Mas é melhor que eu e você estejamos do lado certo, no lugar certo, na hora certa. Querido, aceita o chamado de Deus. Deus, Ele tem um apreço especial por você. Afinal, o seu Filho deu a própria vida para te salvar, para me salvar. E o que a gente pode fazer, querido, é só aceitar a misericórdia desse Deus, a graça desse Deus. E para terminar, eu quero apenas contar uma história a você. Existia um fazendeiro e ele tinha 2 filhos, já era viúvo, e um dos filhos, crescendo, já partindo para a fase de jovem, ele chega ao seu pai, o filho mais novo, e diz: pai, eu quero a parte dos meus bens. Eu quero a parte dos meus bens. E aquele pai triste diz: filho, certeza, sim, pai, eu quero. Eu quero viver a vida lá fora. Então o pai, com dor no coração, pediu um tempo e vendeu uma parte da sua propriedade e deu àquele filho. Aquele filho saiu feliz ali e o filho mais velho ficou ali com o pai durante os anos. Se passaram muitos e muitos anos, aquele filho nunca mais tinha voltado e o pai já estava triste. Triste, cadê o meu filho? Eu sempre pensava nele. Só que o pai já estava debilitado e velhinho. Estava numa cama ali. Então ele chama seu filho mais moço, seu filho mais velho, e diz: filho, o pai te ama muito. Eu agradeço porque você sempre esteve aqui comigo. Mas eu te peço um pedido. Por favor, faça isso por mim. Sim, pai, eu faço qualquer coisa por você. Aquele filho responde prontamente. Então aquele pai disse assim: filho, eu quero que você vá atrás do seu irmão. Traga o seu irmão para mim. Eu estou com saudade, antes de morrer eu quero dar um abraço no seu irmão. Então aquele filho, com os olhos cheios de lágrimas, emocionado, diz: pai, custe o que custar, eu trarei o meu irmão de volta para casa. Então aquele filho se preparou, pegou os recursos, arrumou suas malas e foi, mundo afora. E viajou por várias cidades perguntando e dizendo as características do seu irmão. E ele não encontrava, ele já havia passado mais de 6 meses, ele não encontrava, ele já estava pensando no seu pai: como que está meu pai? Eu estou preocupado com ele, cadê o meu irmão que não aparece? Mas quando ele estava pensando em desistir, vem aquela voz de novo: você prometeu que ia fazer de tudo para trazer o seu irmão. Então aquele irmão mais velho continua a procura. Foi quando ele para numa cidadezinha bem pequena para descansar. E era por volta da meia-noite, ele estava ali no seu quarto, no quarto de hotel, e ele escuta uns barulhos. Eram pessoas que estavam gritando na rua, tipo uma carreata assim, mas eram gritos. Ele olha na janela ali do hotel e ele vê que tochas estão se aproximando, pessoas com tochas e gritando, falando palavrões. E ele ficou curioso: mas o que é isso? E ele desceu e fez parte da multidão, se juntou à multidão. Foi quando ele pergunta a uma das pessoas: o que está acontecendo? Está acontecendo que nós vamos executar um assassino em praça pública. Ele matou, ele roubou, ele é um assassino muito perigoso e ele precisa ser morto. Então chegaram no lugar central, na praça ali, e aquele homem, o culpado, foi colocado no lugar mais alto. E os soldados segurando ele, e tinha o comandante que estava direcionando aquela execução. E o comandante, ele faz uma pergunta que era de praxe naquela época de execução. Ele disse assim: alguém aqui nesse meio, entre a multidão, que queira morrer no lugar desse assassino, desse bandido? Alguém? E aí aquele jovem, aquele irmão, ele se aproxima ali das tochas para ver o rosto daquela pessoa, e ele vê que essa pessoa está toda machucada, ensanguentada, barbudo, cabeludo, e ele olha assim: mas espera aí, tem alguma coisa semelhante nesse homem? Eu conheço esse homem. E ele foi se aproximando: não pode, é o meu irmão, não pode ser executado, ele é o meu irmão, eu prometi para o meu pai
E aí, naquele instante, aquele homem faz novamente a pergunta, reforça. Há alguém aqui nesse meio que gostaria de morrer no lugar desse criminoso? E ele levanta as duas mãos e os olhos da multidão se voltam a ele. E ninguém acredita no que está acontecendo. E aquele comandante pergunta novamente e as mãos continuam levantadas. Então ele manda que os soldados tragam essa pessoa até ali. Chegando ali, o prisioneiro está assustado, não entendendo o que está acontecendo. Ele reconhece que aquele homem que aceitou morrer no lugar dele era o seu irmão. E ele se coloca de joelhos nos pés do seu irmão e diz: o que você está fazendo? O que você está fazendo aqui, meu irmão? O que você está fazendo? Eu errei, eu desobedeci o nosso pai. Eu vivi uma vida totalmente ao contrário do que eu vivia. Eu desobedeci, eu matei, eu roubei. Eu sou perigoso, eu mereço morrer. Você não! Não, você não! E aí o seu irmão levanta ele, dá um abraço, segura bem forte e diz no seu ouvido assim: meu irmão, vá para casa, porque o pai te espera. Vá para casa, porque o pai te espera. Eu prometi que eu faria qualquer coisa para te trazer de volta. Por que eu contei essa história, meu querido irmão, minha querida irmã? Porque há quase 2000 anos atrás, o nosso irmão mais novo, mais moço, ele morreu por nós. Jesus Cristo morreu por nós para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Mas hoje, eu e você precisamos viver Jesus. A gente precisa viver o ministério da cruz. Nós precisamos viver a mensagem da salvação. Nós precisamos ser uma Bíblia ambulante. Nós precisamos pregar, nós precisamos jejuar, nós precisamos batizar. Nós precisamos ser a Bíblia que alguém não vai ter a oportunidade de abrir e ler. Você precisa ser essa pessoa. Aceita o chamado de Deus. Se converta. Converta o seu coração. Você já sabe que Jesus salva. Você já sabe do ministério profético de Ellen White. Você sabe de todo o plano da salvação, mas falta você ainda aceitar de coração. Virá, entretanto, o dia do Senhor como um ladrão, do qual ninguém vai esperar. Querido, esteja preparado. Hoje é o dia da preparação. Hoje é o dia do recomeço. Hoje é o dia da conversão. Se você aceita, se você quer ser convertido, ore comigo nesse instante. Fique em pé, venha até a frente, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bom Pai, obrigado a Deus, porque esse meu querido irmão aceitou vir aqui na frente. Esse meu querido irmão está na sua casa, no seu escritório, eu não sei onde ele está, mas o Senhor sabe. Ele aceita, ó Deus, de fato, converter o seu coração, aceitar que o Senhor converta o coração. Ele já é convencido que o Senhor salva, que o Senhor vai voltar, mas ele precisa viver uma vida ao seu lado. Perdoa os pecados dele, perdoa os meus pecados, nos faz efetivos para o teu reino. Obrigado por tudo que o Senhor fez, obrigado por tudo que o Senhor fará. Obrigado pelo sermão de hoje, que ele possa estar fixado no nosso coração. Obrigado a Deus. Em nome de Jesus eu oro, agradecendo e pedindo. Amém.